Olá, então eu sou a Maria Eduarda e hoje eu vou apresentar o meu relato de caso clínico da matéria de alta complexidade. Então, a respeito da anamnese da minha paciente, né? A paciente, ela tinha 43 anos de idade, ela era do sexo feminino e ela compareceu à clínica por conta de uma queixa que a coroa dela tinha fraturado enquanto ela comia pipoca. Ela apresentava boa saúde sistêmica, ela realizava a higiene bucal 2 vezes por dia com pasta de dente e utilizava o fio dental 2 vezes na semana. Ela não apresentava nenhuma alteração em mucosa jugal ou língua e ela também não apresentava alterações em glândulas salivares. Então, a respeito do odontograma dessa paciente, né, ela apresentava algumas ausências, né, de alguns dentes, de múltiplos dentes, então dentes posteriores e dentes anteriores. Ela também apresentava alguns dentes que apresentavam ou restauração com resina composta ou com amálgama, mas que não apresentavam lesão cariosa, então 16, 26, 45, 34 e 36. Ela também apresentava os dentes 11, 21 e 22 com coroa provisória. Ela também apresentava lesão cariosa na mesial do dente 33 e na distal do dente 32. Ela apresentava cálculo, principalmente na região lingual do quinto sextante, e a fratura coronária do dente 11, que foi a queixa principal da paciente. Então, aqui nessa imagem a gente consegue ver, né, as múltiplas ausências que a paciente realmente apresentava, principalmente de posteriores. Ela também apresenta esses provisórios na região anterosuperior do elemento 11, 21 e 22. E aqui a gente também consegue ver a lesão de cárie aqui na mesial do 33 e na distal do 32. A gente também consegue ver que essas próteses, esses provisórios, eles estão bem mal adaptados. E conseguimos ver também a fratura coronária aqui no dente 12. A respeito do periograma, né, foi realizado o periograma na paciente no dia 12 de agosto e depois eu passei esse periograma para o periograma online e a gente consegue perceber que a paciente ela apresentava, na maioria dos sítios sondados, uma profundidade de 1 a 2 milímetros, com algumas exceções de 3 milímetros em alguns sítios. Ela também apresentava uma gengivite leve localizada principalmente naquela região dos provisórios mal adaptados, e ela também apresentava pequenas recessões gengivais mais localizadas. Em relação ao plano de tratamento que foi então proposto para a paciente, né, foi de realizar em 5 sessões, né? Primeiramente seria uma adequação do meio, então ia ser realizado a RAP e orientação de higiene bucal. A respeito daquele dente fraturado, do dente 12, né, que estava com a coroa fraturada, como ele já apresentava um tratamento endodôntico prévio, né, e ele também apresentava pouco remanescente coronário, foi decidido então por realizar a desobturação e o pino de fibra de vidro na segunda sessão. Na terceira, realizar o preparo coronário, confecção da coroa provisória, para daí no semestre que vem a gente reabilitar. Aí na quarta sessão seria a restauração classe 3 dos elementos 32 e 33, e na quinta sessão o encaminhamento para o semestre que vem a gente reabilitar ela. Isso foi uma coisa conversada com a paciente, então desde o começo ela sempre falou que, principalmente por questões financeiras, ela não ia conseguir realizar a prótese esse semestre, né? Então, o que foi decidido que a gente ia deixar ela zerada em questão de restaurações, de RAP, de endo, para conseguir reabilitar ela no semestre que vem. Agora, o que realmente foi realizado, né? Eu vou acabar pulando porque eu acho que a gente vai falar mais mostrando as fotos. Então, na primeira sessão foi realizado, né, a adequação do meio bucal, então a RAP supragengival do quinto sextante. Aqui nessa imagem é possível ver os cálculos, né, aqui principalmente na região cervical e aqui na interproximal. E também foi feita orientação de higiene, então foi passado para o paciente o tipo, como que deveria ser a escovação, qual escova escolher, quantidade de pasta de dente
que deveria colocar na escova, utilização do fio dental, escovação de língua, a atenção principal, né, aquela região dos provisórios mal adaptados, enfim, tudo isso foi passado para o paciente. Aí na segunda sessão, o que era esperado era a gente realizar a desobturação do canal e instalar, cimentar o pino de fibra de vidro. Porém, enquanto eu estava desobturando esse canal, eu falo que a gente, porque eu, em conjunto com o professor Casagrande, que me auxiliou, esse canal ele começou a sair sangue dele. E daí a gente suspeitou que algo poderia ter acontecido, como uma perfuração ou algo do tipo. Então, essa é a radiografia, na verdade, inicial, né? E aqui já é possível ver que realmente tinha uma comunicação endoperiodontal nessa região distal aqui do dente 12. E também que o tratamento endodôntico ele tá um tanto quanto deficiente aqui na região cervical, no terço cervical da raiz. E daí, nesse momento que começou a sangrar, a gente chamou a Tati, né, que auxilia na endo, e ela me colocou essas limas, né, e a gente percebeu e radiografou e foi possível perceber que realmente tinha uma comunicação e era por ali que estava vindo o sangramento. Então, foi decidido por retratar esse canal, então a gente adicionou uma etapa de retratamento, para daí, então, a gente conseguir selar essa comunicação que tinha. Então, na terceira sessão foi realizado o retratamento endodôntico do dente 12. Então, eu removi todo o material obturador, instrumentei e modelei o canal novamente, e aqui está à esquerda a imagem da radiografia da prova de nível e à direita o tratamento endodôntico finalizado. Aí, na quarta sessão, eu desobturei um pouco o canal, eu tinha deixado um pouquinho a mais de material obturador, mais de 4 milímetros na semana passada, na terceira sessão. Então eu desobturei mais um pouquinho e já coloquei o pino de fibra de vidro, né? A gente radiografou lá junto com o professor Meda, ele que me auxiliou. E o pino, ele ficou bem adaptado, não precisou anatomizar ele com resina composta. E o pino que eu utilizei foi de segunda série. Então a gente preparou o dente, preparou o pino e cimentou com o cimento o 200. Daí depois, na quinta sessão, eu realizei o preparo coronário e a confecção da coroa provisória. Esse dia foi um dia bem desafiador, quem me auxiliou bastante foi o professor Casagrande. Eu nunca tinha feito um preparo coronário em boca, então para mim foi muito desafiador, mas deu certo e eu fiquei bem feliz com o resultado. Então aqui é a imagem do preparo e aqui a do provisório, né? O provisório a gente realizou a confecção dele com a técnica dos dentes de estoque. Então eu tinha um dentinho de estoque anterior, um 12, e daí a gente só reembasou com resina acrílica. E eu adorei o resultado particularmente. Então aqui a gente tem em cima a imagem do antes, né? E a imagem depois. A gente consegue ver que até a higiene da paciente, né? Deu uma boa melhorada também nessas sessões que a gente já estava trabalhando com ela. E na sexta sessão, então, eu fiz a restauração do dente 32 e do dente 33, né? Quando eu comecei a remover essa lesão cariosa, a paciente ela começou a relatar que ela estava com muita sensibilidade. E eu já tinha anestesiado ela bastante e ela estava sentindo essa sensibilidade, então a gente também viu pela radiografia que a lesão ela estava um tanto quanto profunda, então o professor Meda ele falou para eu parar de remover nesse estágio que estava essa foto, colocar ionômero de vidro e esperar algumas semanas para a gente tentar uma remineralização para não precisar fazer o tratamento endodôntico desses dentes. Então, aqui foi com a foto da restauração provisória com o ionômero de vidro. E na sétima sessão, 3 semanas após a sexta sessão, a paciente ela conseguiu retornar, né? A gente conseguiu encaixar as agendas e ela conseguiu comparecer. Então, eu realizei a remoção do remanescente da lesão cariosa, né? Da dentina contaminada. E foi muito legal porque realmente a ideia deu super certa do professor.
e não deu canal e a gente conseguiu remover toda a lesão. Então aqui tá a lesão removida e aqui a restauração com resina composta que eu fiz nela. Então, a respeito dos encaminhamentos, eu acredito que pode ter ficado algumas dúvidas. Primeiro, a gente não realizou a troca dos provisórios da paciente, né, do elemento 11, 21 e 22. Por quê? Porque conversando com o professor Luiz, a gente viu que ela apresentava o núcleo também, né? Ela apresentava núcleo nesses elementos e o provisório. E se a gente removesse o provisório, muito provavelmente o núcleo talvez viria junto e a gente teria que confeccionar e cimentar outro núcleo metálico fundido no lugar e talvez não desse tempo. Então, por isso que a gente acabou por não substituir os provisórios. E a respeito das próteses, né? Eu conversei com a paciente conversando também junto com o professor Luiz, o que daria pra gente entregar para ela esse semestre seria a fixa do 12, né? Que foi o dente que eu fiz o retratamento, o provisório e tudo mais. Ele se daria tempo até o final do semestre. Porém, não dava mais tempo da gente realizar a fixa do 11, 12, 21 e 22, que era o que era necessário, né? E o professor Luiz, então, me apresentou duas possibilidades que eu apresentei para a paciente, né? Que era ou da gente realizar a fixa do 12 sozinha ela, e depois a gente realizava no próximo semestre as próximas. Lembrando também que a paciente ela apresentava dificuldades financeiras, então isso tudo também encarecia, né? O fato de quantos mais próteses a gente fizesse, mais caro ia ficar. Ou o que eu falei pra ela que dava pra ela continuar com o provisório e semestre que vem a gente fazia das 4. Porque o que também o professor Luiz falou foi que a gente realizando a fixa agora do 12 e dos outros elementos no semestre que vem, podia dar diferença de cor, podia dar diferença de questão de adaptação. Então, quando a gente faz próteses fixas múltiplas, o ideal é fazer junto, né? A confecção junto para não dar diferença. Então eu apresentei tudo isso para a paciente, juntou com as questões financeiras e ela decidiu então por realizar as fixas no semestre que vem e a PPR no semestre que vem comigo e continuar com os provisórios que, né, enfim, o provisório lá que eu fiz e com os outros que ela já está. Então é isso, eu queria agradecer pela atenção e agradecer também aos professores que me auxiliaram muito, principalmente nesse caso que foi muito desafiador, por conta da prótese mesmo, e os professores sempre me ajudaram muito e me encorajaram muito a realizar todos esses procedimentos que eu realizei. Então eu queria agradecer muito e dizer que vocês são muito importantes no nosso crescimento, tanto pessoal quanto profissional mesmo.